Alunos e alunas do YouTube, professor Emerson Bruno na sequência das questões aqui, FGV, Poder Judiciário, Direito Constitucional, questões importantes para a sua compreensão do direito constitucional e do Poder Judiciário como um todo, né? E mais do que nunca, questões fundamentais para você que se prepara aí para concursos da FGV. Mas repito, tá? Você que não se prepara para um concurso FGV, aproveite essas questões. Isso aqui é direito constitucional na veia, poder judiciário para você justamente, né, aprender e não errar no domingo de prova. Então bora lá, professor. Bora para mais essa questão aí, né, da banca FGV com relação ao direito constitucional, com relação ao Poder Judiciário. Maria ingressou com um requerimento administrativo no âmbito de uma diretoria vinculada a certa secretaria do Estado Beta. Então ela foi lá e fez um requerimento administrativo junto à Secretaria do Estado Beta. Embora estivesse amplamente alicerçado na ordem constitucional e em súmula vinculante, informação importantíssima, então está alicerçado em súmula vinculante, tá? O requerimento, para surpresa de Maria, foi indeferido pelo órgão competente. Gente, o órgão competente pode indeferir de forma contrária à súmula vinculante? Pode não, professor. Artigo 103A, parágrafo 3º. Exatamente. A administração pública brasileira como um todo, no âmbito de todos os entes federativos, né, tem que respeitar os ditames da súmula vinculante. Ah, professor, mas a Maria então foi prejudicada. O que ela pode fazer? Ela pode interpor uma reclamação junto ao Supremo Tribunal Federal. Mas calma lá, tá? Que tem a lei da súmula vinculante e a questão aqui pode fazer referência a ela, tá? Mas aqui, ó, o tema central do ponto de vista constitucional é o artigo 103A, parágrafo 3º, ó. Nesse caso, para que a questão possa vir a ser apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, Maria deve, ó, tem uma pegadinha no enunciado, para que o Supremo venha a apreciar. O próprio enunciado já está falando o seguinte, ó, o Supremo vai ter que ser provocado, vai, né? Ele vai ter que julgar a reclamação. Mas espera aí, professor, para ele julgar a reclamação, tem alguma condicionante? Eu posso ir direto no Supremo ou eu tenho que observar algum detalhe imposto, por exemplo, pela legislação infraconstitucional, pela lei da súmula vinculante? Tem. Olha só a letra A aqui, ó. Vamos ver a letra A. Ingressar diretamente com a reclamação perante o tribunal. Não, você não pode provocar diretamente o tribunal. Você tem que esgotar a via administrativa. É a letra B. Aqui, ó, ingressar com a reclamação dirigida ao tribunal após o esgotamento das vias administrativas. Onde que está isso, professor? Lá na lei da súmula vinculante. Ó, como eu disse para vocês, isso aqui é o artigo 103A, parágrafo 3º. Olha aqui, ó. Se fosse uma questão só do direito constitucional, vocês têm que lembrar que a reclamação é para o Supremo, tá? Então, na competência só da CF 88, quem julga a reclamação é o Supremo Tribunal Federal. Artigo 103A, parágrafo 3º. Quer ver? Ó, deixa eu só chegar no artigo 103 aqui, ó, 103A, e ler o parágrafo 3º para vocês. Aqui, ó. Do ato administrativo, que foi o caso, né, ó, do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável, a súmula vinculante aplicável, ou que a indevidamente aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula conforme o caso, né? Então aqui, ó, que é competência do Supremo, é. E detalhe, né? Se você vai lá no 102 da CF 88, lá na competência originária do Supremo, você vai ter o artigo 102, inciso 1, a linha L. É competência originária do Supremo, né? Processar e julgar a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. Exemplo, súmula vinculante que não está sendo respeitada. Então você pode reclamar diretamente ao Supremo, tá?
Desculpe, ó, você pode reclamar junto ao Supremo. Só que qual que é o detalhe? Aí você precisa da legislação infraconstitucional, tá? Que é a lei da súmula vinculante, a lei 11.417 de 2006. Para reclamar ao Supremo, você tem que esgotar a via administrativa. Ela tinha que ter esgotado a via administrativa lá na secretaria. Falou, ô secretaria, você está aplicando, tomando uma decisão contrária a uma súmula vinculante do Supremo. Não pode, tá? Então, assim, ao invés de você sair provocando diretamente o Supremo, ocupando, né, o precioso tempo do Supremo Tribunal Federal, você tem que primeiro tentar esgotar administrativamente. E se administrativamente não resolver, aí sim você pode, tá, fazer a reclamação no âmbito do artigo 102, né? Inciso 1, a linha L, e no âmbito do artigo 103A, parágrafo 3º, tá? Então a resposta é isso aqui, ó, é a letra B. Ingressar como reclamação dirigida ao tribunal após o esgotamento das vias administrativas. Aí aqui você está juntando a CF 88 mais né, a lei da súmula vinculante. Impugnar o ato perante as instâncias ordinárias nada a ver, impugnar o ato perante as instâncias ordinárias também não, ingressar com a reclamação dirigida ao tribunal após ingressar com a medida judicial cabível, nada a ver, tá? É súmula vinculante. É só esgotar a via administrativa. Esgotou a via administrativa, você pode ir direto no Supremo, porque é a competência originária do Supremo, artigo 102, inciso 1, a linha L, e está previsto no parágrafo 3º, 103A. Ó, em boa parte dos concursos, você não tem a cobrança da lei da súmula vinculante. Então, o que interessa, caso seja esse o seu concurso, o foco no parágrafo 3º, da súmula vinculante não respeitada ou indevidamente aplicada, cabe reclamação ao Supremo, competência originária do Supremo. Artigo 102, inciso 1, a linha L, beleza? Ah, professor, no meu concurso cai a lei da súmula vinculante. Aí você tem que saber. Tem que esgotar a via administrativa. É só raciocinar. Você não pode sair por aí, né, fazendo com que o Supremo perca o seu tempo, seu precioso tempo. Se você tentar se a chamada de atenção, né, na via administrativa der resultado, não precisa ir lá no Supremo. Não precisa, né, interpor reclamação no Supremo. Entenderam? Então é esse que é o raciocínio do texto constitucional mais da legislação infraconstitucional. Então você não pode ir diretamente no Supremo, não. Você tem que esgotar a via administrativa primeiro para depois provocar justamente o Supremo Tribunal Federal no âmbito da sua competência originária. Beleza? Então tá aí, ó, mais uma questão da banca FGV, outra excelente questão, concurso da Câmara dos Deputados, foi essa prova aqui, ó. Eu lembro porque eu trabalhei bastante, né, com o concurso da Câmara dos Deputados, inclusive gravando o regimento interno da Câmara inteiro, né? Então eu lembro bem dessas questões aqui, que foram boas questões de direito constitucional da FGV no concurso da Câmara dos Deputados. Tranquilo? Então, ó, com isso, mais uma questão resolvida. Daqui a pouquinho o professor está de volta aí com mais uma questão da banca FGV para todos vocês.